Olá, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. Você sabe por que este conflito entre Palestina e Israel? Você sabe como tudo começou? Quem é que tem a razão? Quem está certo? Israel ou Palestino? Quem tem o direito de invadir outro país? Israel tem direito de invadir a Palestina ou o palestino tem direito de invadir Israel? Eu estou aqui na minha mão com o estatuto do Hamas. Preste bem atenção e a gente vai comentar este assunto aqui e vai tirar um pouco da sua dúvida. É claro que esse é um assunto muito grande, a gente vai tentar resumir aqui em 5, 10 minutos para você. Olha o que diz aqui no estatuto do Hamas, você pode procurar isso no Google e você vai encontrar. Olha o que diz aqui no estatuto do Hamas. Sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teriam sido muito melhor para eles. Mas a maioria deles é iníqua. Nunca serão capazes de nos causar sério mal. Serão apenas uns incômodos. Se nos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos por meio de um compromisso com Alá ou por um compromisso com os homens. Caiu sobre eles a ira de Alá e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá, erradamente mataram os profetas e por seres desobedientes e transgressores. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiam anteriormente a eles, segundo as palavras do Martim Imam Ahmad al-Bahram, com a graça de Alá. O estatuto aqui do Hamas é muito grande, tem muitas páginas, eu cheguei a ler dezenas dessas páginas, mas apenas eu li essa parte, da primeira parte, para vocês entenderem que aqui há uma pregação de ódio aos judeus. Eu lendo todo o estatuto do Hamas, o interesse deles não é a libertação da Palestina, mas a destruição do povo judeu. Nesta invasão que teve contra Israel, houve um martírio, massacre, onde mataram crianças, entravam nas casas e executavam as famílias, tanto homens, mulheres, idosos e crianças. A intenção deles, do Hamas, é a destruição do povo judeu. Agora, para nós entendermos bem este assunto aqui. Israel não está de guerra contra os palestinos. A guerra não é contra os palestinos. A guerra é contra este grupo Hamas. Esse grupo que se intitula um movimento em prol do Islã, do islamismo. Ele não é em prol para a libertação dos palestinos. Se você pesquisar mais um pouco, se você pesquisar mais sobre este assunto, você vai ver que esse grupo Hamas, eles matam os próprios palestinos. Na Palestina, eles não aceitam o cristão e ali tem cerca de 50 mil cristãos onde são perseguidos, mortos, presos e torturados por esse grupo Hamas. Esse grupo Hamas, a intenção deles é que todos se convertam ao islamismo e todos fazem parte do Islã. Eles não toleram religião de outra religião e muito menos os cristãos e judeus. Eles não aceitam que os judeus tomem conta daquela área onde está Israel. Eles querem, então, invadir Israel para destruir o povo de Israel. Os próprios palestinos são perseguidos por esse grupo Hamas. Esse grupo Hamas não é para salvar e para libertar os palestinos, mas sim para destruir o povo judeu. E aí você vai perguntar, mas Matusa, os palestinos já moravam aí antes dos judeus. Ali existia um país chamado Palestina e Jordânia.
Preste atenção que ali do grupo otomano, onde começou a dominar, e aquele grupo, aquele pedaço de terra onde está Israel, já foi dominada pelos assírios, pelos católicos, por Roma, já foi dominada pelos Egito, já foi dominada ali por muitos países, pela Grécia e depois pelos otomanos. Os otomanos foram os que mais dominaram aquela área ali, mais do ano 520, mais ou menos ali, até o ano de 1917, quando os otomanos então perderam a força e criaram a atual Turquia. Mas os otomanos ali, eles dominaram aquela área todinha ali onde pertence Israel. Depois passou-se para os britânicos que então dominaram aquela área ali por muito tempo, até que resolveram então entregar ao povo judeu que estava espalhado por muitos cantos ali da Europa e muitos países, após a Segunda Guerra Mundial, onde mataram mais de 6 milhões de judeus ali com o nazismo. Então, quando fala em nazismo, você não vai ver diferença nenhuma entre este grupo Hamas e o nazismo. O que o nazismo fazia? Matava mulheres, crianças, idosos, torturava, matava, oprimia aquele povo. E o que o Hamas quer? É a mesma coisa. Quando ele invadiu ali, vou ter um médico, aqui na BBC, eu estava assistindo a reportagem desse médico, explicando a carnificina que ficou ali onde centenas de mortos, deixaram centenas de mortos e levaram também muitas pessoas ali como prisioneiros. Mas eram crianças, eram adultos, eram mulheres, mataram, muitos foram queimados vivos ali, jogando aquelas granadas de fogo nas pessoas. Então foi a intenção deste grupo, Hamas, é um grupo de terroristas, de pessoas extremistas que querem impor a religião deles, que domine toda aquela área e que a religião deles domine não só aquela área, mas todo mundo, e todos que são contra a sua religião são inimigos deles, e ele diz que são inimigos de Alá. Então, esta aí é mais um pouquinho do resumo para nós entendermos deste conflito entre Israel e os palestinos. Então, os otomanos entregaram ali para os britânicos dominaram esta área desde 1917, e depois a intenção desse povo, dos britânicos, não só britânico, como também os franceses e outros países ali da Europa, estavam de olho naquele pedaço de terra, achando que Israel tinha petróleo. Os britânicos, por exemplo, eles cavaram a terra de Israel por 30 anos, pesquisando para ver se existia petróleo ali, e descobriram que Israel não tinha petróleo. Não tem petróleo, então eu acredito que por esse motivo os britânicos então abriram mão para entregar esse povo aos judeus, para que os povos judeus realmente tomassem conta daquela área ali. Então ali não tinha um país de Israel, não tinha um país de Palestina, ali era uma área dominada pelos otomanos, e aquela área ali, ela depois estava sendo ali protegida ela pertencia aos britânicos, né, ao Reino Unido, e depois entregaram naquela reunião que teve ali no ano de 1917, depois da Primeira Guerra Mundial, depois teve a Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem hoje não tinha a ONU, né, era a Liga das Nações, que entregaram esse pedaço de terra ao povo judeu, para que os povos judeus tivessem ali um país. Então, na realidade, a guerra hoje não é contra os palestinos. A guerra hoje é contra o Hamas. Os palestinos é um povo sofrido, é um povo que, se você vai realmente olhar, é um povo que mora ali há muito tempo, né, nesses locais, né, mas infelizmente esse grupo Hamas, em 1988, quando se infiltrou ali, começou a dominar, achando que o povo palestino, como se estivesse dizendo que o grupo deles era para a libertação da Palestina, que na realidade não é para a libertação da Palestina. A intenção deles é a destruição do povo judeu. Essa é a intenção do Hamas. Então, não a guerra que Israel declarou não foi contra os palestinos, é contra o grupo terrorista Hamas, não é contra os palestinos. Você pode pesquisar, você lê pela internet e leia todo o estatuto deles, pelo menos um pouco,
Eu li bastante o estatuto deles e vi que realmente pregam o ódio. Eles pregam ódio contra os judeus e contra os cristãos. Ali na Palestina tem mais ou menos 50 mil cristãos que são perseguidos por este grupo perverso, maligno e mau. Extremistas que se acham que estão corretos, acham que estão certos. E ali do outro lado, nós vamos ver também um povo de Israel que muitas vezes oprime também o povo palestino. Eu lembro que semana passada, mês passado, Israel entrou na Palestina para ver se encontrava o exército de Israel prendendo pessoas lá dentro, mas se encontrava ali terroristas. Eles são considerados como terroristas por muitos países e também por Israel. Soldados que pertencem ao Islã, soldados que pertencem a este grupo Hamas, eles fazem juramentos para a sua religião, para guardar o segredo que eles têm e também para um compromisso com Alá e compromisso com a sua religião, com o Islã. Então acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, que tem muita gente aí tacando pau no Israel, sem saber quem é o povo de Israel, outros os judeus, né? Outros tacando pau nos palestinos sem saber quem são os palestinos. Os palestinos e um grupo que pertence, a maioria deles pertence a uma religião, o islamismo, mas muitos deles são, vamos dizer assim, islamistas laicos e também cristãos e outras religiões que se encontram ali, tanto na Palestina como em Israel. Esses que não pertencem realmente a essa crença do Hamas, esses grupos que não pertencem esse grupo que não pertence à crença do Hamas, esse grupo são oprimidos por esse grupo perverso, sanguinário, assassino, que não tem pena de ninguém. A intenção deles é destruir o povo judeu. Não tem nada a ver com o povo palestino. O povo palestino é um povo pacífico, assim também como o povo de judeus é um povo pacífico, eles querem paz entre eles. Mas Hamas não, o Hamas ele quer a destruição do povo judeu. Infelizmente são apoiadas por muitos países aí, como o Irã, como a Líbia, a Síria e outros países que também são inimigos de Israel. Espero que tenha entendido um pouquinho, espero que tenha abrido mais um pouquinho a sua mente, né? Apenas um resumo do que eu pesquisei bastante, daquilo que um pouco que nós já sabíamos, e desde quando começou esta guerra, desde que começou essa invasão, estou pesquisando para fazer esse vídeo para vocês aí. Então que Deus abençoe, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. Vamos orar tanto pelo povo palestino, que eu vejo pessoas dizendo, vamos orar por Israel, esquecem do povo palestino. Vamos orar pelo povo palestino, vamos orar por Israel, para que aquele lugar, haja paz entre aqueles grupos. Eu espero que haja paz naquele local, eu espero que haja paz na faixa de Gaza, em Jerusalém, e também em Israel, na Palestina. Vamos orar pelo povo palestino, vamos orar por Israel também, porque eu vejo só pessoas pedindo por Israel. Vamos orar tanto pelos palestinos, e vamos orar pelo Israel, para que realmente haja uma paz ali, para que esses bombardeios, esses ataques parem, porque só que em maioria, quem pena com isso, quem morre, quem sofre com isso, são pais de famílias, são crianças, são idosos que não tem nada a ver com a crença do Alá, com a crença do Hamas, e com o ódio que eles têm para com os judeus, e com o ataque de Israel para com esse grupo ali que mata também dezenas e centenas de pessoas inocentes que não tem nada a ver com esse conflito. Infelizmente, acontece dos dois lados. Espero que eu tenha abrido um pouco a sua mente para você entender um pouquinho sobre este assunto. Fique toda na santa paz de Jesus. Um grande abraço aqui do seu servo, do Matuto Santarém, da TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia. Que Deus abençoe o povo da Palestina, que Deus abençoe Israel. Amém?